Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Também quero saudar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no Templo Central da Igreja ADEF, Vila Franca de Xira, hoje, Escola Bíblica para Todos. Vamos estar estudando hoje a lição de número 22, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Já estamos quase chegando ao final. Lição de número 22. Glorificado, exaltado é o nome santo de Jesus. Quero pedir a participação dos nossos irmãos nessa noite, para estar me auxiliando aí. Já está ali no telão. Lição de número 22, Lucas, Atos, modelo pentecostal para hoje. Texto áureo, vamos todos ler comigo? No 1, 2, 3. Glória a Deus. Nós podemos ver aí um cumprimento da profecia citada pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. Se cumpre ali em Atos 2, 4, onde diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Nós podemos ver ali que todos foram cheios. Nós podemos ver que em Joel se cumpre a profecia, que ele diz assim: o Senhor diz ao seu povo, depois disso, eu derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E continua falando assim, olha, e até sobre os escravos e as escravas eu derramarei o meu Espírito naqueles dias. Glorificado é o nome santo do Senhor Jesus. Então essa foi a profecia que se confirmou em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, ali sobre os irmãos, sobre todos os irmãos que estavam ali. Nós podemos ver que o nosso Senhor nunca deixou a tua igreja, o teu povo, desprovido da arma mais poderosa que possamos habitar, que se chama o Espírito Santo em nossas vidas. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos fortalecer, pode nos capacitar para fazermos a obra do Senhor. Verdade prática: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelos crentes pentecostais. Então, o padrão bíblico adotado pelos crentes pentecostais é a atividade do Espírito Santo. A leitura bíblica em classe, em Lucas 1, 21, 22, em Atos 2, 1 ao 4, já foi lido nessa noite, não precisa ler mais. Vamos estar prosseguindo. Objetivos da lição, vamos ler comigo? Letra A. Glória a Deus. Então nós podemos ver ali que em Lucas, ali nós podemos ver que se cumpriu a ação do Espírito Santo
na vida e no ministério de Jesus em Lucas. E também houve, ali na letra B, ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja se cumpriu em Atos. Então ali houve o cumprimento da promessa de Deus, revelada por intermédio do profeta Joel, na qual eu li há pouco instante, 2:28, e 3 ali apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Então, o batismo do Espírito Santo é que nos capacita para que nós possamos ter capacidade de proclamar o Evangelho do Senhor. Introdução. Vamos ler comigo? No 1, 2, 3. Lucas, Atos. Glória a Deus. Então nós podemos ver ali que Lucas, ele escreve os seus relatos a partir das premissas históricas e teológicas. Então nós podemos ver que o evangelista Lucas, ele saiu ali através de testemunhas oculares para falar tudo que Jesus ensinou e começou a fazer ali durante o ministério dele. Nós podemos ver que também registra a unção do Espírito Santo que repousava em Jesus, também foi concedida à igreja, Atos 2:33. Então nós podemos ver a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus em Atos. Nós podemos observar ali que Jesus, quando João Batista estava batizando nas águas, muitas pessoas ali, e vinha Jesus, e João Batista falou assim: ali vem aquele que eu não sou digno de atar a sandália dos vossos pés, porque eu batizo com água, mas aquele que vem ali batiza com o Espírito Santo. E nós podemos ver também que os relatos do ministério de Jesus em Lucas também, ele fala sobre a ação, sobre a profecia ali dada a Isabel e Zacarias, quando profetizando o nascimento de João Batista, quando Zacarias entra no templo e fala assim: olha, eis que te digo, Isabel dará à luz um filho, e muitos se alegrarão no nascimento dele, e através dele muitas almas aceitarão Cristo como seu Salvador. Olha, e fala assim: e ele não beberá bebida forte, ele será uma pessoa temente e cheia do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ver também um ato de Jesus ali em Lucas, quando Simeão, um homem bom e piedoso, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus conduz Simeão até o templo, e Simeão, o desejo de Simeão era ver a salvação do povo de Israel. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus conduz Simeão até o templo, a Bíblia diz que entra a família de Jesus, e a Bíblia diz que Simeão coloca o menino Jesus no seu colo e fala assim: está aqui a luz, está aqui aquele que vai trazer salvação a esta humanidade, está aqui aquele que vai trazer salvação a este povo. Aí Simeão fala assim: olha, agora, antes dele morrer, ele fala assim: agora pode me levar em paz, porque eu já sei aquele que vai salvar o mundo. Então, nós podemos ver os atos de Jesus aí também, em Lucas dos Apóstolos, citando aí sobre a vida de Simeão. Nós podemos ver também
sobre Maria, aquela que fala assim, olha, o que está sendo gerado dentro de Maria é do Espírito Santo, é algo gerado do Espírito Santo, falando sobre o nascimento do menino Jesus. E também fala em Atos dos Apóstolos também, fala também sobre Paulo, um homem perseguidor da igreja, que foi conduzido para proclamar o nome do Santo do Senhor Jesus, para fazer a obra do Senhor. Nós podemos ver ali que, desde o Pentecoste, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. Então, a igreja dos tempos de hoje tem que seguir o modelo da igreja pentecostal, tem que ter a essência do Espírito Santo. A igreja que não tem a essência do Espírito Santo é uma igreja fracassada, é uma igreja que não vai avançar. Mas, por isso, nós temos que buscar constantemente a presença do Espírito Santo. Ali fala assim, assim como no início da igreja, os crentes atuais precisam buscar o batismo no Espírito Santo como revestimento do poder para realizar a obra de Deus e alcançar uma vitória cristã vitoriosa, uma vida cristã vitoriosa. Vamos ler aquela nota ali comigo? Embaixo. É preciso meus irmãos, isso aqui é muito forte, é muito interessante. Buscar continuamente. Não adianta nós ser batizados no Espírito Santo e não buscar, não colocar em ação o Espírito Santo sobre nossas vidas. Porque as pessoas que vão chegar para receber algo da parte de Deus, sobre aqueles que é vocacionado para proclamar o Evangelho, vai sair da mesma maneira. Não adianta eu ser batizado no Espírito Santo e não ser revestido do poder de Deus continuamente. Nós, como servos de Deus, temos que ser revestidos do poder de Deus continuamente. Como nós revestimos desse poder? Orando, jejuando, entregando o nosso melhor para Deus, revestindo do poder. Nós podemos ver quando Jesus orou 40 dias, 40 noites, que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. A Bíblia diz que ele foi tentado pelo diabo, mas pelo poder do Espírito e da palavra, os projetos do inimigo caíram por terra. Ele não foi vencido. E o povo de Deus só não é vencido quando ele é revestido do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Mas para isso nós temos que colocar em ação de maneira contínua, para que nós possamos ter uma vida vitoriosa diante de Deus. Amém, meus irmãos? Tópico 1, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias, o revestimento de poder do alto. Vamos ler comigo? Pedro. Glória a Deus. Nós vemos ali Pedro, o discípulo de Jesus, ele fazendo algo de extraordinário durante o seu ministério. Pedro, com autoridade ali, ele ensina que a promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. Então ele fala ali, assim, olha, aqueles que aceitam Jesus como seu único, suficiente Salvador, a promessa está em vigor. Ele fala assim, olha, a partir do momento que nós aceitamos nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, como nosso Senhor das nossas vidas, o Espírito Santo começa a agir em favor do seu povo. É o Espírito Santo que vai direcionar você para a partir dali. E ele fala assim, olha, e ali são para todos que são chamados, não são só para alguns, não é para o preto, o branco, não é para os portugueses ou os espanhóis, são para todos aqueles que aceitam o nosso Senhor de bom grado. Então Pedro fala assim, ensina com poder e autoridade, olha, está em vigor, a promessa continua de pé. Ele fala assim, olha,
para todos os salvos em todas as épocas. Então a experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o batismo no Espírito Santo ali pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ou seja, se você não é batizado no Espírito Santo, a partir do momento que você é transformado, que você é purificado, se santifica na presença do Senhor, você será batizado posteriormente. Então pode ocorrer esse fato junto ou após a regeneração. Atos 8, 15, 17, a Bíblia diz que quando o povo de Deus foi disperso de Jerusalém, por quem? Por Paulo. A Bíblia diz que ele permite que só os apóstolos fiquem ali em Jerusalém, e outros foram para a Judéia, Galiléia e as partes de Samaria. E a Bíblia diz que o nosso Senhor levanta quem? Filipe, para proclamar o Evangelho. Mas a Bíblia diz que o povo de Samaria não tinha recebido o Espírito Santo ainda. E Pedro e João, quando soube disso, o que ele fez? Foi ter com o povo de Samaria e impôs a mão sobre eles, e eles foram batizados no Espírito Santo. Então, nós podemos ver aí que aqueles que foram dispersos, aqueles que, mesmo de longe, aceitaram Jesus, que não tinha recebido o Espírito Santo, a Bíblia diz que João e Pedro foi até Samaria e colocou a mão sobre eles e orando. E muitas das vezes, quando Pedro falava do teu evangelho, pregava a palavra, e muitos eram batizados no Espírito Santo. Olha para você ver o poder que Deus dava a Pedro, a autoridade da palavra. O Espírito Santo na vida de Pedro ali era notório, era presente, meus irmãos. E a Bíblia fala ali também em Atos 10, 44, 46, a Bíblia diz que quando Saulo de Tarso, estava ali na casa de Judas, a Bíblia diz que Deus envia quem? Ananias para visitar Paulo. Vai lá, coloca a mão, confirma lá o batismo sobre ele, porque Deus não gosta de confusão. Deus quer a confirmação do Espírito Santo. Vai lá, põe a mão sobre ele, para que ele veja e seja batizado com o Espírito Santo. A Bíblia diz que Ananias chega lá e fala assim: Paulo, aquele que te encontrou no caminho na entrada de Damasco, mandou vir ter contigo, para que você receba o Espírito Santo. E a Bíblia diz, daquela mesma hora que Paulo recebeu o Espírito Santo, ele foi transformado, e a partir daí ele começou a anunciar o Evangelho de Jesus por todo aquele povo ali em Damasco, na região ali de Jerusalém. Então ressalta que no Pentecoste, os discípulos já tinham o Espírito Santo. João 20, 22. Meus irmãos, no Pentecoste, os discípulos já tinham o Espírito Santo com eles. A Bíblia diz ali que não foi em Atos que eles receberam o Espírito Santo. Em Atos eles falaram novas línguas, mas ali fala João 20, 22. Lembra quando Jesus foi crucificado? Que José de Arimateia pediu o corpo para sepultar Jesus? E quem chega ali ao sepulcro? Maria chega ao sepulcro e vê a pedra removida, os lençóis envoltos. E Maria vê a pedra removida, ela sai correndo e vai atrás dos apóstolos que estavam em casa orando, escondido, porque eles tinham medo de ser perseguido pelos judeus. E a Bíblia diz que quando ela dava notícia a Pedro sai com um discípulo e corre até o túmulo. E quando Pedro corre até o túmulo com o outro discípulo, a Bíblia diz que foi confirmado que o nosso Senhor Jesus já não estava ali mais. E a Bíblia diz que quando Maria vê quem? 2 anjos, um na cabeceira e outro nos pés. Maria, o que procuras? Aquele que tu procuras não está mais aqui, Maria. E a Bíblia diz que quando Maria vira, ela encontra um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fala assim: Maria, por que choras, Maria? E Maria pensando que era um jardineiro. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor fala assim: aparta
de mim, não tocas em mim, porque eu não fui para o Pai ainda, Maria. E a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor, que era Jesus, fala isso, ele vai aos céus e volta, e apresenta a quem? Ao discípulo que estava reunido no mesmo lugar. E a Bíblia diz que quando Jesus chega no meio do discípulo, fala assim: olha, aquilo que eu recebi do Pai, eu darei a vocês. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo de Deus. Foram soprados sobre eles o Espírito Santo de Deus. Então, a partir daí, eles foram capacitados para proclamar, para anunciar sobre aquele povo o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, o que eu acho muito interessante, pastora Norma, nessa passagem, é que o nosso Senhor nunca deixou a igreja desprovida do Espírito Santo. Nunca deixou. E não foi só o povo de Jerusalém. A Bíblia diz que no dia de Pentecostes foram para todos os que estavam reunidos em Jerusalém. E muitos que estavam ali eram de várias nações. Olha, a minha salvação, sabe o que Jesus falava assim? O Espírito Santo toca para me falar: a minha salvação não é só para aqueles que moram em Jerusalém, mas é para todos das nações. E a Bíblia diz que todos os que estavam ali, os 120 que estavam ali, foram cheios do Espírito Santo para anunciar a mensagem dele para todos que queriam ser salvos. Prosseguindo, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias, o revestimento do alto. Vamos todos ler comigo? Vamos lá no 1, 2, 3. Glória a Deus. Nós podemos ver ali, o que fala? Todos os salvos em Jesus recebem o Espírito Santo. O que eu falei anteriormente, todos os salvos em Jesus recebem o Espírito Santo na conversão. A partir do momento que o salvo recebe Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, ele recebe o Espírito Santo. Ou seja, ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem um guia, ele tem um protetor. Por isso que é a importância do Espírito Santo nas nossas vidas. Tem o Espírito Santo nas nossas vidas, é falar assim: olha, eu tenho aquele que me guarda, eu tenho aquele que me guia, eu tenho aquele que me protege, eu tenho aquele que me dá força, que me dá coragem para prosseguir em frente. Meus irmãos, um crente cheio do Espírito Santo não tem arma do diabo que venha cair, que venha resistir diante dele. Não tem arma diabólica, não tem projeto que não cai por terra. Um crente cheio do Espírito Santo. Agora lá, olha prosseguindo. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. No novo nascimento, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo. Agora, o batismo do Espírito Santo tem que ser algo buscado por mim e por você. É uma coisa individual, meus irmãos. Nós temos que desejar, temos que querer o batismo do Espírito Santo. Para quê? Para que nós possamos ser capacitados através da palavra, meus irmãos. Para que nós possamos ser instruídos através da palavra. Para quê? Para que nós possamos receber o poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho. Então o Espírito Santo tem um significado
valioso na vida do crente. É Ele que nos capacita, é Ele que nos instrui através da palavra, para que nós possamos fazer a expansão do Evangelho, anunciar para aqueles que estão chegando, para anunciar, para uma vida cristã vitoriosa. Só assim nós possamos alcançar uma vida vitoriosa, meus irmãos, quando nós somos capacitados pela palavra, através do Senhor Espírito Santo. A Bíblia diz, olha, para a expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e a adoração mais profunda. A Bíblia nos fala em Atos 8, que Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz, pastor João Paulo, que quando ele chega na sinagoga, a Bíblia diz que os alexandrios e o pessoal de Cirene, os judeus, foi ali para contender com Estevão. E a Bíblia diz que Deus deu um espírito de sabedoria a Estevão, que eles não puderam contender com o discurso de Estevão. Eles não puderam contender com aquilo que Estevão falava. A Bíblia diz que Estevão, quando entrou ali na sinagoga, ele começou a fazer milagres e maravilhas diante do povo. E aqueles que foram ali para contender, teve que manter calado, porque há poder na palavra do Senhor, meus irmãos. Nós, como servo de Deus, nós temos que estar preparados na palavra. Nós temos que estar afiados para falar diante do povo de Deus. E a Bíblia diz, sabe o que eles fizeram? Pagaram alguns homens para falar que ele blasfemou, para que ele seja morto. Eles pagaram, eles não tiveram coragem de contender. Mas a Bíblia diz que quando ele foi levado para ser julgado, a Bíblia diz que o juiz, quando olhava para ele, via o rosto de Estevão como o rosto de um anjo. Olha a presença que estava na vida de Estevão. O Espírito Santo estava ali presente na vida dele, de tal maneira que fazia toda a diferença. Uma profunda adoração. Uma profunda adoração. Meus irmãos, eu vou falar algo aqui muito forte para a amada igreja. Nós estamos vivendo tempos, o dia de hoje, que muitos não estão tendo profunda adoração diante de Deus. Muitos têm feito da casa do Senhor visitantes. Muitos não têm tirado o momento de oração para subir ao altar, para pregar a palavra. Muitos não têm jejuado, muitos não têm orado para entregar a palavra quando sobe no altar. Muitos não têm orado para subir no altar antes de adorar o Senhor Jesus. Tem chegado na casa do Senhor quando está levantando a oração e vai ministrar em cima do altar. Meus irmãos, o que nós vamos oferecer para o povo que chega diante da presença do Senhor? O que nós vamos oferecer para o povo de Deus que chega na casa de Deus? O que nós vamos oferecer? Porque aqueles que chegam querem algo diferente, quer receber algo novo, da parte daqueles que sobem em cima para adorar o novo santo do Senhor. Quer algo diferente. Meus irmãos, toda regra tem exceção. Quem está trabalhando, ou chega mais tarde, é lógico, tem exceção. Mas tem muitos que estão levando a obra de Deus de forma relaxadamente. E o nosso Deus não tem agradado disso do seu povo. Meus irmãos, há 40 anos atrás, eu não vou falar aqui algo muito forte. Eu nasci num berço evangélico. Eu lembro quando eu tinha 8, 9 anos de idade, pastora Norma, que eu chegava na igreja, os irmãos se encontravam todos de joelho orando, e aquele fervor, aquela glória, e o culto, meus irmãos, havia batismo do Espírito Santo, havia pessoas renovadas, porque o povo era usado pelo Espírito Santo, porque eles davam lugar.
E o que eu quero dizer com isso? O nosso Senhor Deus é o mesmo. Ontem, hoje, para todo sempre. Ele continua o mesmo. Ele continua fazendo proezas e maravilhas. Só basta nós dar o lugar. Profunda adoração. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna, ou seja, a igreja nos dias de hoje, deve buscar o revestimento de poder. Então a igreja nos tempos de hoje deve seguir o modelo da igreja prometida. Buscar o revestimento. O que é isso? É ser renovado diariamente para que nós possamos ter algo para trazer ao povo do Senhor. Aqueles que chegam na casa de Deus. Porque aqueles que chegam na casa de Deus, eles querem receber algo novo. Daqueles que sobem no altar para adorar, para ministrar a palavra. Eles querem receber algo de novo. Quem não gosta de um pregador subir em cima do altar e ter algo de Deus entregar para o teu povo? Quem não gosta? Quem não gosta ouvir uma adoração cheia do Espírito Santo e a igreja ser tomada pelo Espírito Santo e pessoas sendo renovadas? Quem é que não gosta? É algo, meus irmãos, de sobrenatural nas nossas vidas. Nós temos que ter esse desejo nos corações, mas para isso nós temos que buscar constantemente o revestimento do poder de Deus sobre as nossas vidas. Um modelo pentecostal para a igreja nos nossos dias, as línguas como evidência inicial. Vamos ler todos comigo? A palavra glossolalia. Glória a Deus. A palavra glossolalia, que significa falar em línguas estranhas, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. 1 Coríntios 13, 1. Os Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Em Atos 2, 4. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Atos 10, 46. Os irmãos em Éfeso falaram línguas. Também, Atos 9, 19, 6. Nós podemos ver ali que muitos dos nossos irmãos ali falaram em línguas estranhas. Foram ali, certificaram que eles falaram línguas estranhas. Mas as línguas estranhas ali podem ser humanas ou celestiais. As línguas estranhas, meus irmãos, humanas, são falhas, são imperfeitas, são línguas diferenciadas das celestiais. Ali nós podemos ver que nós, quando profetizamos, nós temos que ter cuidado, nós temos que profetizar com amor, não com raiva, para que nós possamos não trazer confusão para aquele que recebe a profecia do Senhor. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13, 1, fala assim, olha, eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse, olha o que fala, amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé
que até poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Então, meus irmãos, o que é que nós aprendemos com isso? Quando nós viemos profetizar para alguém, nós não temos que profetizar com mágoa, com rancor. Tem profeta que abre a boca somente para matar o irmão. E nós não podemos agir dessa forma. Quando nós profetizamos, nós temos que profetizar com amor, mesmo que for uma palavra dura, mas profetiza com amor. Porque a Bíblia diz, olha, são imperfeitas as profecias humanas. E muitos crentes têm medo de profecia. Não fica com medo não, meus irmãos, sabe por quê? Porque aquilo que foi profetizado, somente aquilo que é do Espírito, que vai se tornar realidade em tua vida. Somente aquilo que é do Espírito, aquilo que não é da carne, não vai se realizar em tua vida. Tem pessoas que têm medo de profecia. Nós temos que profetizar? Temos sim que profetizar. Para quê? Para que os irmãos, a igreja esteja edificada através da profecia, da palavra. Deus levantou pessoas para profetizar, outros para ensinar, outros para adorar, outros para falar, interpretar o dom de línguas. E nós, como ministro da palavra de Deus, nós temos que ter sensibilidade ao Espírito Santo quando nós estamos trazendo a palavra do Senhor. A Bíblia diz que quando uma pessoa está falando em línguas, que ela começa a entregar uma profecia para a igreja, o que o pregador, o ministro da palavra deve fazer? Olha, tira o microfone da boca, mantém silêncio. E tem que ter ordem e decência, um profetizando, um falando em língua, um após o outro. E nós que não sabemos interpretar, nós mantemos calado. Instrumentista. Nós estamos numa escola bíblica para todos aqui, para aprender. Instrumentista, quando tiver alguém entregando a profecia, se tiver instrumentista nos instrumentos, olha, não toca, mantém em silêncio. Pregador, olha, quantas vezes nós vimos o nosso pastor Robson, quando alguém está entregando a profecia, o nosso pastor Robson, olha, nós, pregadores da palavra, temos que estar atentos a essas coisas. Porque pode ser que o Espírito Santo levanta alguém, uma segunda ou terceira pessoa, para interpretar aquela língua. Tem uns que têm o dom de profetizar e interpretar ao mesmo tempo. Mas pode ser que o Espírito Santo levanta alguém para fazer a interpretação daquela língua. Para quê? Para a igreja possa se edificar, para a igreja se edificar, se fortalecer. Então nós podemos aqui aprender também nessa noite sobre isso. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Quer dizer, o que quer dizer isso? Que quando os irmãos se dispersaram para Samaria, as línguas estavam obscuras, não estavam claras. Aí a Bíblia diz que o nosso Senhor levanta Pedro e João para ir lá, impor a mão sobre os irmãos, para que eles fossem batizados do Espírito Santo. E em seguida também, Atos 9:17, sobre Paulo, que eu falei, Ananias foi lá também para confirmar o batismo sobre a vida de Paulo. Assim sendo, falar em línguas é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Então essa é a evidência espiritual, a evidência inicial é falar em línguas, é ser batizado do Espírito Santo. Então as línguas só cessarão quando Cristo voltar, meus irmãos. Não
pare de falar em línguas, porque falar em línguas edifica a sua vida espiritual e a vida dos nossos irmãos, da igreja. Então, por isso a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Meus irmãos, uma época eu viajei para fora de Portugal e eu fui visitar uma igreja. E uma irmã daquela igreja falou assim: olha, você vai lá na nossa igreja, mas você fica atento que lá não pode falar em línguas. O pastor lá proibiu todos os irmãos de falar em línguas, meus irmãos. Então é uma pessoa que não conhecia verdadeiramente a palavra do Senhor, que não estava instruída através da palavra. Falar em língua, nenhum pastor pode proibir a igreja de falar em línguas, desde que fala lá, olha, com zelo e com decência. Profetize e não proibais falar em língua, desde que mantenha a ordem, senão vira bagunça. Já pensou todos os irmãos ao mesmo tempo falar em línguas e todos querer profetizar e todos querem fazer a interpretação daquela língua? Que bagunça que não vira? Então a palavra diz: olha, desde que haja ordem e decência, nunca proibais de falar em línguas. Seguindo, vamos para o tópico final: a plenitude do Espírito Santo. Vamos ler comigo? A experiência pentecostal. Glória a Deus. Nós podemos dizer ali que a experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Ou então nós podemos ver ali que essa promessa é para todos nós. Não ficou só restrita para eles. Para os filhos, para os seus filhos, pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Então foi para todos, meus irmãos, não ficou restrito somente ali, para os apóstolos ali de Jerusalém, mas foram, olha aqui que fala, olha, foram para todos quanto o Senhor os chamar. Então a expansão do meu espírito a expressão do meu espírito derramarei sobre os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos anciãos, os vossos velhos, eles vão anunciar o meu evangelho. Não só para alguns, não só para aqueles que moram em Portugal, não só para aqueles que moram na Espanha, não só para aqueles que estão em Luxemburgo, não só para aqueles que estão na França, mas para todos quanto o Senhor o chamar. Aponta para o início da dispensação do Espírito. Olha, ali começou a expandir, meus irmãos, os primeiros cristãos para evangelizar, para proclamar o evangelho, e mostra que a infusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. Então a ordem dele para nós, que não é para parar, é para continuar fazendo aquilo que o nosso Senhor nos chamou para fazer. E além disso, além da plenitude do Espírito Santo, olha o que abrange: o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como as
profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Então nós, como servo de Deus, tem que buscar os frutos do Espírito para que nós possamos edificar a vida da igreja, o teu povo. Então, quando nós buscamos, quando nós capacitamos, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, olha quem fala, olha, Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina, enchei-vos do Espírito. Então, meu irmão, olha a importância do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Olha a importância. É Ele que vai nos capacitar. É Ele que vai nos encher do Espírito. E isso abrange o quê? Olha os dons. Sonhos, visões, prodígios e sinais. Lembra o que o discípulo fazia durante o seu ministério? Os dons espirituais que os discípulos tinham. Quando eles colocavam a mão sobre o povo, muitos eram libertos, muitos eram curados, muitos cegos começavam a enxergar, porque ali estava sobre eles o Espírito Santo de Deus, presente na vida deles. Então, o que nós viemos buscar continuamente o Espírito Santo sobre nossas vidas, para que nós possamos fazer a diferença enquanto Ele nos chamar. Sinopse 1. A experiência pentecostal permanece atual na igreja, mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais. Então, essa experiência pentecostal tem que manter constante na igreja. Olha para quê? Para que nós possamos, para mostrar, ser evidente a manifestação dos dons espirituais. Então nós temos que estar munidos, temos que estar revestidos dos dons espirituais, cheios do Espírito Santo, para que nós possamos permanecer atual na igreja, mostrando-se evidente as manifestações dos dons espirituais. Conclusão, Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Então, esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Então, o evangelista Lucas deixa tudo escrito que Jesus começou a ensinar e a fazer durante o seu ministério. E esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como para a salvação. Então, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós apresentamos, não significa que nós vamos ser salvos pelas nossas obras, mas que nós viemos estar diante de Deus, temente, fiel à palavra do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Ele, mas como a unção dos salvos para testemunho e o serviço cristão. Então, o serviço cristão é primordial, meus irmãos, para a salvação do seu povo, do povo de Deus. Então, esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso. Então, todo crente pentecostal tem que ser submisso à palavra de Deus, tem que obedecer à palavra de Deus. Estevão foi submisso, os apóstolos foram submissos, mas teve alguns que não foram submissos e pagou um alto preço pela sua desobediência. Que nós, como servos de Deus, viemos ser submissos, aptos, cheios do Espírito Santo, para que nós possamos seguir em frente, juntos,
fortalecido diante do nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Próxima aula, lição 23. Vamos todos? Meus irmãos, não perca, vai ser muito forte a próxima aula. As epístolas instruem os cristãos. Meus irmãos, receba essa palavra em teu coração, que Deus possa abençoar vocês de maneira toda especial, que Deus continue nos fortalecendo, que nós possamos manter firmes, juntos, no mesmo propósito, na mesma visão, porque o crescimento da obra do Senhor é estarmos todos focados naquilo que nosso Senhor nos comissionou a fazer. Amém? Desde já eu quero agradecer aos irmãos pela oportunidade. Eu quero estar para o microfone para o nosso pastor local, João Paulo Moreira, que estará dando continuidade ao trabalho nessa noite, em nome de Jesus.